Joia, então, vamos começar a falar sobre a nossa disciplina, a disciplina de inteligência artificial. A disciplina de inteligência artificial, ela é um grande campo, né, que engloba outras sub-áreas, e a gente tem aí algumas coisas que são bem interessantes para a gente discutir. Como eu falei, a gente já teve uma conversa prévia, né? A gente pode ter várias vertentes do que a gente pode focar. Vamos começar aí entendendo um pouquinho sobre o que é essa tarde de inteligência artificial, né? E aí a gente vai discutindo e vamos ver aí algumas coisas, né? Antes de entrar nas definições e teorias sobre, vamos, vamos navegar um pouco na viagem aqui, né? A gente tem que desfazer alguns mitos sobre inteligência artificial, né? Então, o primeiro mito é que ela fracassou. E aí a gente já tinha conversado, né, na nossa introdução à disciplina, a gente já tinha conversado que quando que a inteligência artificial surgiu, né? Foi lá nos meados do meio do século passado, né? E assim, naquela época o poder computacional era mínimo, quase inexistente para processar o que era necessário processar. Então, ela ficou quietinha, guardada, né? Ou melhor, eu acho que ela ficou não guardada, mas aguardando a vez dela durante muito tempo. E conforme o passar dos anos foi evoluindo as máquinas, a gente começou a ter aí pessoas tentando fazer uma volta à vida, né, da inteligência artificial, tentar resgatar isso daí em suas pesquisas e suas tentativas. E aí a gente sabe que ocorreu um momento de um boom, né? E esse termo explodiu de uma hora para outra. Então, as pessoas, antes de 2017 é um ano aonde o termo, né, inteligência artificial, aprendizado de máquina ou machine learning, né, veio muito forte, né? E aí veio com muitos outros termos acoplados, como o chatbot, os assistentes virtuais, e veio muita coisa, né, nesse ano. Não é que em 2017 surgiu do nada. Eles já vinham, mas em algum dado momento, não sei precisar o porquê, esse negócio caiu na boca do povo, né? Como é dito, e virou uma jogada de marketing. Hoje, se você vai comprar, sei lá, um carro, você vai comprar um carro e eles vão utilizar que ele tem um assistente virtual para te ajudar, ou se não, ele tem uma condução com inteligência artificial para estacionar, alguma coisa maluca desse jeito. Quando você compra hoje algum produto, ou algum app, algum software, eles usam a ideia, né? Banco tem usado muito isso daí, falando que vem com a inteligência artificial, né? Para poder te ajudar. Isso aí virou moda. Eu acredito que moda é um termo interessante, mas essa, sei lá, se virou moda ou eu poderia já eleger isso aí a uma commodity, né? Sei lá, acho que talvez uma commodity. Mas a gente vê que isso daí é utilizado agora no marketing, né? A grande sacada é falar que o bagulho tem inteligência artificial. Vou vender grama, grama plantada com inteligência artificial. Nossa, vou comprar porque ela foi tratada com inteligência artificial. Ah, vou vender goiaba. Goiaba produzida com inteligência artificial. E aí você fala assim, nossa, tudo tem inteligência artificial. Sim. Esse primeiro mito que eu deixo aqui, que antes de 2017, e aí eu não coloco a data para a gente fazer as nossas provocações, né? Antes de 2017, realmente o termo inteligência artificial era algo muito ligado com o cinema, né? Com a ficção científica, com a literatura de ficção científica. E você não acreditava que esse negócio daí era a realidade. Aí você tem lá o Exterminador do Futuro, que tem uma máquina que fala, anda, quer salvar o rapazinho que vai salvar a humanidade de um
futuro, que vai ter, sabe, o Eu, Robô do Will Smith, aquele filme Inteligência Artificial. Legal, bacana, mas a gente não tem o Blade Runner. Blade Runner é outro clássico, né? É, 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Cara, cada um surgindo aí com umas ideias malucas, né? Tem um anime que eu assisti, eu nunca lembro o nome dele, mas a história do. Eu nunca lembro o nome de nada, né? De filme, eu não sei como eu lembrei desses. O anime Como que é o que. anime? Eu já vou contar e agradeço a ajuda, né? É um cientista malucão que tem uma menininha que ele trata como sendo a irmãzinha dele, mas não é irmã dele, é filha do colega de trabalho, e ele tem um reator de fusão de energia, sei lá das quantas, que transforma os carros, ficam mais inteligentes, eles viram robôs para batalha, e aí usa inteligência artificial, e os bichos foram infectados com nanorobôs e viram meio mecânicos, né, meio ciborgues, né, mistura de vivo com máquina. Não lembro o nome, mas o legal é assim, tem uma cena que eu achei muito fabulosa. O cara estava dirigindo em meio a uma guerra onde ele estava indo contra um inimigo, um monte de inimigo atirando contra ele. E ele estava dirigindo, e tinha o candanguinho, coleguinha dele atrás. E ele ativou a tal da inteligência artificial lá, e ele dirigiu, e ele conseguia lá, pilotando, desviar de tudo. Porque a inteligência artificial, ela corrigia o que ele não conseguiria fazer. Nessa hora, eu pausei o negócio e falei, cara, isso daí é uma verdade. Isso daí é algo possível, né? Não é uma verdade que ocorra, né? Mas é uma verdade que pode ocorrer. É algo que pode realmente vir a existir. Você ter ferramentas que fazem cálculos inteligentes para proibir você de cometer erros. Por exemplo, tem o assistente nos carros que evita colisão frontal, né? Você está dirigindo numa via de alta velocidade, o carro da frente para de forma abrupta, seu tempo mecânico, elétrico, né? Então, elétrico que você vai ver, vai processar eletricamente, teu cérebro vai descobrir o que está acontecendo, porra, deu merda, vai bater. E vai mandar um comando elétrico que aí vai ser mecânico, você mover teus músculos para pisar no freio do carro e segurar o volante ou puxar para um lado. O que fazer, né? Você Ô, gasta senhor, muito tempo para isso. Diga, Vitor. você tá falando de X-Driver? Eu não sei, cara. Não é, eu acho que não é X-Driver. Não é. É um meio antigão, ou não? Não, ele não é. Esse daí eu assisti na Netflix, cara. Eu tenho certeza que foi na Netflix. Eu procurando, eu juro que falarei o nome, mas eu tenho vontade de lembrar para poder falar, mas o nome não condiz com a história que eu queria, né? Magmel? Magmel Magmel? não é aquele de um carinha que vai para a ilha? É. Não, não é esse daí, não. Não é, não. Eu tenho certeza que não é esse. Ele tem uma menininha, criança, que ela bota um monte de regra. Contrato de relação parentesca, números, e item número 5. Você não pode chegar tarde e deixar eu sozinha. Ele tem um monte. Eu lembro desse fator aí. É uma das brincadeirinhas que a menininha fala toda hora, que ele tem que respeitar o contrato que eles firmaram, né? E o bacana é isso nesse anime, que ele fala justamente que a inteligência artificial assistirá, ela dará assistência a coisas reais. Ela não domina, ela assiste, ela ajuda. E eu acho que é esse o caminho que a gente vai seguir. Então, na minha humilde visão, hoje a gente já é muito guiado por inteligência artificial, né? Eu vou falar da minha experiência particular, né? Um dia, estava lá viajando na Netflix, e aí surgiu uma série
tailandesa. Era da Tailândia, cara. Tailandesa. Aí eu olhei assim e falei, pô, interessante, legal. Mas assim, aí a Netflix, ela fala assim, olha, é, essa série tem 95% de relevância para você. Aí eu falei, caraca, 95% de relevância para mim? Essa indicação, pô, tá falando que é quase certeza absoluta de eu querer ver isso daí. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu li. Falei, pô, parece interessante, legal. Vou salvar aqui na minha lista. Mas eu salvei na lista, passou um tempo, assisti as coisas que eu estava querendo, né? Passou alguns dias, eu voltei falando, pô, eu fiquei com curiosidade daquela série, fui assistir, gostei. Realmente tinha relevância, é o perfil das coisas que eu gosto de assistir. E daí, cara, começou a surgir um monte de série chinesa, tailandesa, né, oriental lá. E eu tenho assistido muitas, e eu tenho curtido muitas. E eu garanto para você, eu não assistiria essas séries se fosse para eu pesquisar, achar e ir ver. Garantido, eu não assistiria. Para quem gosta de ouvir música, vamos pegar aí o famosíssimo Spotify. Eu usei o Spotify durante um tempo, eu não estou usando mais ele, agora eu estou usando uma outra plataforma de música, o Amazon Music, eu acho que é Amazon Music, né? Estou usando ele por enquanto, ganhei, estou usando, né? Tá grátis, estou usando. E aí, no Spotify, é outra coisa interessante. Me sugeriu, eu fui selecionando, né? Cada música que é do meu feitio, do meu gosto, eu marcava que eu gostava e ia colocando. E ele começou a sugerir umas bandas muito 13, cara, que eu nunca imaginei que existisse isso daí na vida, com umas músicas muito loucas. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Olha que legal, né? Uma inteligência artificial assistindo, né, me assistindo de alguma forma e transformando a minha vida, me dando uma experiência diferente. E aí você acha que o que eu estava falando lá do anime era viagem, né? A gente já vive isso. Quando você, né, dirige e você está utilizando, sei lá, o Waze ou o Google Maps para ir de um local a outro, você segue a recomendação que ele te faz. A inteligência artificial está guiando o teu caminho, está dizendo o que você deve de ouvir, está dizendo o que você deve de ver. Aquele cupomzinho maroto do iFood está dizendo o que você deve de comer, está dizendo o que você deve de vestir. Se você está em um ambiente de uma rede social, ela está dizendo com quem você deve de se relacionar. E você acha que eu estava viajando quando eu falei que, na minha opinião, a inteligência artificial ela será um assistente muito engrenhado na nossa vida. Ela vai assistir a nossa vida de forma a dar, né, participação, assistência, ajuda a alguma coisa. E aí você achava que o que eu estava falando era lá no futuro. Não, não é. E o legal é isso, não é no futuro. A gente está vivendo isso no agora, no presente. Garanto, né? É muito fácil. Você pode não perceber, mas a gente usa inteligência artificial em tudo. Tudo. Você recebeu um e-mail, tem inteligência artificial nisso. Você está me assistindo. Eu vou parar o compartilhamento um minutinho para vocês entenderem. Estão me vendo? Eu estou na minha casa. Eu não estou no laboratório. E olha só que legal, ó, ó, ó. Olha que bonito é de verdade isso daqui, né? Cadê? Como que é a configuração desse bagulhinho daqui? Eu não sei. Configuração de imagem, cadê que eu tiro? Aplicar efeitos, esse daqui.
Olha lá, vou tirar o efeito. Vou aplicar. A minha parede é branca. Aqui é uma parede. Ó, parede. Parede. Não é a imagem que eu coloco do laboratório lá, que eu gosto de lembrar. E ele faz um trabalho de sobrepor a minha imagem. Mas eu não sei se você consegue perceber. Aqui é uma alça, né? Isso aqui é a alça do headphone. Se você perceber, ele não consegue desenhar, passar a imagem através dessa alça. Então, quando você olha, por exemplo, se eu me movo para cá, você não consegue ver, olha lá, a cadeira. Você está vendo o fundo branco. Por quê? Porque ele imagina que essa alça, e olha, eu estou passando a mão acima da minha cabeça, não estou encostando nem no cabelo. Essa alça daqui é minha cabeça. Ele imagina que faz parte do meu rosto. E isso daí é um algoritmo de inteligência artificial fazendo a interpolação da imagem de fundo com a imagem da câmera, fazendo o recorte da pessoa, Cristóvão, e colocando a imagem no fundo e deixando somente a parte da imagem do Cristóvão por cima, da pessoa por cima. E você achava que você não usava inteligência artificial. É legal, a gente usa e usa muito. Vamos voltar lá para o nosso slide. E isso daí é algo que eu pessoalmente acho que cada vez mais estaremos com essa realidade de assistentes virtuais inteligentes nos guiando, nos ajudando, nos orientando. Muito provavelmente vocês devem de ter visto memes fabulosos. Tem um meme, e aí me perdoem, mas eu tenho que comentar sobre esse meme, falando de um braço, um braço robótico para uma pessoa que tinha perdido o braço, né? Uma prótese. E aí o controle ele perde e faz um movimento de ficar batendo na mesa, e ele fica batendo, o cara tenta segurar e não consegue porque ele fica nervoso, né? Eu acho que a gente está no caminho de ter assistentes rodando dentro de componentes né, de prótese. Muito provavelmente teremos partes de coisas dentro do nosso corpo, por exemplo, um controle de uma válvula para aumentar a dilatação de uma veia, que ela, se ela estava com gordura, ela teve a raspagem, por padrão, ela tende a fechar, né? E aí você coloca um stent lá dentro para ele manter ela aberta. E esse stent é um plástico, mas já pensou se isso aqui conseguisse, por exemplo, quando ele percebe que tua pressão está muito alta, ele consegue esticar, aumentando a bitola da tua veia para passar mais sangue e aí diminuir a tua pressão. Se a tua pressão está mais baixa, ele diminui um pouquinho para ele estabilizar, ajudar e ajustar isso daí. Marca-passos, né? Sistemas de, né, assistentes auditivos para fazer correção de problemas de quem não tem a audição em 100% ou danificada por algum motivo. A gente tende aí a chegar a ter ferramentas ligadas ao nosso corpo. E aí você fala assim, nossa, que viagem. Aham, que viagem. Você tem aquela pulseirinha que fica lá, ligada no teu celular, monitorando os teus dados corpóreos, batimento, e diz qualidade de sono e etc e tal, e você acha que o que eu estou falando é viagem. Pensa bem. Você tem, eu acho muito bacana que tem uns coletes, que é aquele coletinho de jogador de futebol, né? Que parece um sutiã, um topzinho, que é. Eu não gosto de futebol. Não gosto. Não, não é o esporte que eu assisto. Eu gosto de Fórmula 1. Por quê? Porque envolve tecnologia, é um jogo muito maior, é muito mais inteligente. Eu achava. Mas depois eu vou passar uns vídeos para vocês de umas palestras e vocês vão entender que não, não é isso. Existe muito mais
além do simplesmente chutar a bola em direção ao gol adversário, né? Hoje a gente está lidando com o Sport Analytics, onde você tem a capacidade de monitorar cada um dos jogadores. E aquele topzinho ridículo que fica aparecendo um top mesmo para o jogador, que fica por debaixo da roupa, aquilo de lá é sensor, que fica monitorando todos os dados físicos, metabólicos do jogador, com um giroscópio para saber a posição, com GPS para saber a posição do jogador, o giroscópio para saber a inclinação, velocidade, um acelerômetro para ver os piques que ele dá. Cara, é tudo monitorado. E você acha que isso daí fica alguém olhando e falando, nossa, o Cristóvão correu, olha lá, o coração dele acelerou, ele estava aqui e aí ele deu um esforço, pô, mas o coração dele acelerou muito, eu tenho que falar para ele que a gente vai ter que treinar agora esses tiros, né, essas velocidade, essas aplicações de muito esforço em pouco tempo, para a gente condicionar fisicamente ele, para ele aguentar mais isso daí. É legal, vou fazer. Não, não é. Não é uma pessoa que fica vendo. É um modelo de inteligência artificial que fica recebendo esses dados. E esses dados são processados por esse modelo. E esse modelo traz uma resposta do que o treinador físico, né, o preparador físico, deve de ter, deve de fazer. Ele tem lá os dados. Aí o preparador físico ajusta conforme aqueles dados. E você achou que no futebol era só chutar a bola. Beleza. Vou falar do meu esporte favorito, né? Que é a Fórmula 1. Eu preciso falar, não sei se vocês manjam, se vocês já assistiram Fórmula 1. Meu, Fórmula 1 é pura tecnologia. Os caras conseguem predizer quando que você tem que parar para abastecer. Eles conseguem predizer quando ou quantas paradas você deve de fazer. Já manjou essa loucura? É muita predição, é muita análise estatística predizendo as coisas. Muito legal, cara. Eu curto muito. Às vezes eu não preciso nem assistir a corrida. Eu só gosto de ver as horas de emoção. Mas ouvir e ver as análises são pontos ótimos. Assim como tem gente que faz muita análise em outros jogos. Tem aquele filme, eu acho que é com Brad Pitt, que é o homem que mudou o nome do jogo, né? Acho que é isso, que fala sobre um treinador de beisebol que usou um estatístico para calcular quem ele deveria comprar para montar o time dele para que ele fosse campeão. E ele, com uma menor quantidade de dinheiro, montou um time que não tinha grandes estrelas. E esse time, estatisticamente falando, ganhou o campeonato. Ganhou o campeonato. É uma recomendação de coração. O homem que mudou o jogo. É o homem que mudou o jogo, né, João? Com o Brad Pitt. Cara, é muito interessante. E aí eu fico imaginando se o estatístico daquela época tivesse, sei lá, as ferramentas que a gente tem hoje computacionais, se tivesse um notebook e tivesse facilidade com as linguagens de programação para estatística, seja Python, R, ou até mesmo a gente lidar aí com algumas fórmulas maceteadas do Excel, ou um Power BI da vida, alguma coisa assim, um Pentaho, cara, ele faria horrores, horrores. Ninguém seguraria o moleque lá e o time com certeza seria o campeão, fazendo a maior predição possível para diminuir o custo e aumentando o ganho. É fabuloso. Muito legal esse negócio. E a gente não percebe, mas a gente está envolto nisso daí. Famosa historinha que eu gosto muito de contar, né? Uma grande rede de supermercados, ela colocou gôndolas de cerveja do lado das fraldas. Por quê?
Fala assim, por que eu vou colocar cerveja do lado de fralda? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que cerveja tem a ver com fralda? Bom, vou tomar cerveja, vou usar fralda? Não, fralda é para criança, não tem a ver isso daí. Pô, não sei. Então, sabe aquele famoso cartãozinho? Eu não vou fazer a propaganda do local, mas eu acredito que vocês vão descobrir. Olá, senhor. O senhor tem o cartãozinho Plus? E aí você tem um negocinho de plástico com um número. Aí você fala, tem sim, toma aqui. Com o cartãozinho Plus, você tem descontos. E aí alguém teve a genial ideia, né? E se eu identificasse as pessoas que estão fazendo compras no meu supermercado? Bom, interessante isso daí. E o que eu posso ter de informação dessa pessoa? Bom, eu posso saber o nome, o endereço, a idade, o sexo, a classe social, se trabalha, se não trabalha. Eu posso ter um questionário bem completo, né? E eu dou pontos para a pessoa se ela informar mais coisas, para ela poder usar com descontos, né? E aí eu faço com que a pessoa tenha interesse em me dar suas informações pessoais. Por quê? Quando você vai no supermercado, o caixa é um caixa rápido. Ele não quer saber quem é você. Ele simplesmente vai perguntar a forma de pagamento, vai passar os negócios, vai te cobrar e vai te dar o troco. E acabou. Próximo. Vai fazer a mesma coisa. A partir do momento, a partir do momento que esse gênio imaginou, se ele identificasse o perfil das pessoas que estão fazendo compras, ele conseguiria tirar insights, ideias sobre o perfil de compra das pessoas. E aí foi isso que aconteceu. Percebeu-se que homens, normalmente no horário das 5 às 7, que é o horário de saída do serviço, né? Eles passam no supermercado e compram fraldas. Mas percebeu-se também que a mesma faixa etária comprava cerveja em outros horários. Se ele comprava cerveja, se essa faixa etária comprava cerveja em outros horários, por que eu não coloco a cerveja do lado da fralda? Porque o cara vai passar para comprar fralda, a faixa etária dele é de consumidores de cerveja, ele vai ver a cerveja e vai levar a cerveja junto. Vou lá, acabou-se de descobrir como os dados fazem você aumentar as suas vendas. Como que você pode utilizar os seus dados para otimizar as suas vendas, melhorando o seu negócio. Eu vou colocar o determinado chocolate na prateleira 0 lá embaixo, na prateleira, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual prateleira? É interessante. Qual prateleira eu devo colocar o chocolate? O supermercado é um dos lugares que mais tem marketing por indução, né? Então você vai colocar o chocolate bem na altura dos olhos, onde o cara não precisa nem esticar muito a mão para cima e muito para baixo. Exato. Mas não só na altura dos olhos de um adulto, mas na altura dos olhos de uma criança também. Ah, com certeza. Por Aí, quê? Porque a criança vai querer comprar, vai querer pegar. Então, tudo que é coisa para criança, vai lá no supermercado. Se vocês não tiveram a curiosidade de olhar isso daí, sei lá, vai no supermercado e olha bala. A bala ela não fica alta, cara, ela fica numa altura mediana. Então, para você, você vai estar olhando meio para baixo. E é por quê? Porque você tem que se imaginar como uma criança olhando essas prateleiras. Vai estar na altura dos olhos de uma criança. Isso daí, fala assim, eu posso ficar fazendo testes, eu posso criar hipóteses. Claro que eu posso chegar assim, e se eu colocar esse determinado produto aqui, será que vai vender mais? Não sei, faço o famoso teste AB, né? Na unidade da cidade 1, eu coloco ele nessa altura, na unidade da cidade 2, eu coloco na outra altura. E eu vejo, analiso lá num determinado período o que aconteceu. Pô, legal, mas fazer um teste desse tipo demanda tempo.
E se eu coletasse a informação das pessoas, né? Coletar a informação das pessoas, se veio com filho, não veio com filho, né? Se a senhora veio com filho, usando o seu cartãozinho Plus, vai lá, pega o seu cartãozinho Plus, e a senhora veio com filho, toma sei lá, um brinde para a criança. Informou aqui, ó, vou só anotar aqui que eu tô dando brinde para a senhora. Por quê? Para indicar que estava com uma criança. Qual a idade do teu filho? Tanto. Aquela compra foi junto com uma criança de tantos anos. Você imagina essas sacadas? E por que seria legal fazer isso? Porque eu começo a coletar informação. E quanto mais, né, coletar dados, né? Quanto mais dados eu tiver sobre o perfil de compra, se for, sei lá, imaginar ações, compra e venda, perfil de saúde da pessoa, qualquer coisa do tipo, eu consigo predizer. É certeza? Não, não é certeza. Toda predição envolve um erro. Mas qual que é o objetivo? Minimizar o erro, maximizando os acertos, né? Então, eu vou minimizar o erro, melhorando ao máximo a minha predição. E como que eu faço isso? Tendo dados para treinar o meu modelo preditivo. E aí a gente consegue predizer esse tipo de coisa. Por exemplo, com base no vento, temperatura e umidade do ar, eu consigo dizer se vai chover daqui a tantos dias. Previsão meteorológica, né? Ou alguns falam que é mentirológica, né? Mas é feito um modelo preditivo que usa estatística e, na verdade, modelos aí que usam algoritmos inteligentes para predição, né? Ele vai calcular e, né, dizer se há a possibilidade de lá na frente. É essa a grande ideia. Então, quando a gente fala que a IA fracassou, que a inteligência artificial fracassou, a gente não está olhando, né? A gente tem que olhar para o lado e ver. Eu falo uma coisa muito comum: muitos de vocês podem estar assistindo isso daqui pelo celular. Que é coisa que envolva mais inteligência artificial que esse cara daqui? Eu tenho aula na pós-graduação com um professor que é incrível. Eu já anotei algumas coisas, algumas palavras que ele faz, o assistente virtual dele abre. Toda vez que ele fala algumas determinadas palavras, o assistente virtual dele abre. Então, se você falar lá um OK Google, olá Alexia, antes a Cortana também dava para falar oi Cortana, né? Os assistentes abriam. E isso daí é uma coisa fabulosa. Só que já pensou? Eu chego aqui e estou falando para você, OK Google, e aí o assistente virtual do Google, né? O assistente do Google abriu no celular de todo mundo? Não, não abriu no celular de todo mundo. Por quê? Porque ele analisou a voz de quem está chamando ele. Ele sabe a sua voz. Então, o timbre da sua voz, né? Toda aquela frequência, aquela onda que faz a tua voz, ele analisa. Dentro do mesmo conceito, das mesmas palavras, ele verificou que não foi o dono do celular. Se não foi o dono do celular, ele não abriu o assistente. Aí você deve estar achando assim, pô, que legal, né? Eu vou contar um caso muito bacana. Eu comecei minha vida na informática com a parte de suporte e manutenção, né? Eu trabalhava num colégio e dava suporte e manutenção. Às vezes as pessoas me ligavam, eu atendia o telefone, falava para a pessoa assim: ah, tá, você está com tal problema, tá ok. Vamos lá, abra o seu navegador de internet aí, ok? Vamos entrar no Google. Digita aí www.google.com.br. Dá Enter. Digita tal coisa. Dá Enter. Ok? A quinta opção. Clica nela. A pessoa clicava na quinta opção. A quinta opção para a pessoa era a mesma quinta opção para mim. Que era a mesma quinta opção para todo mundo que pesquisasse aquele termo. Diga se hoje acontece isso. Se você tiver autenticado no Google, e aí você
pede para a pessoa digitar o mesmo texto que você, provavelmente as indicações serão diferentes. Então você não consegue mais afirmar que é o terceiro link que ele tem que clicar. Pode ser para outra pessoa o primeiro, ou pode nem ter aparecido para a pessoa, se ela não engloba os termos corretos para aquela pessoa. A pesquisa agora é personalizada. Cada pessoa tem um resultado de acordo com seu perfil de buscas. Isso é ótimo. É muito legal, porque teoricamente eu vou mandar para você tudo aquilo que você quer realmente receber. Mas você concorda que você também pode receber tudo aquilo que você pesquisou por um acaso e começa a te induzir a ir para aquele negócio? Eu tenho 2 casos que eu acho fabuloso. Eu lembro um dia direitinho. Tinha terminado de dar aula na FATEC, fui embora para casa, aí cheguei em casa, estava conversando com minha namorada, por bate-papo, e aí ela mandou um link assim: olha, amor, que bonito esse vestido daqui. Você acha que qual deles você acha que combina mais comigo? Pergunta capciosa de mulher para quando ela quer arranjar encrenca com o namorado, né? Aí eu falei para ela, aí eu cliquei no primeiro, falei: nossa, esse é muito bonito. Nossa, esse também é legal. Eu acho que os dois ficam excelentes em você, porque você fica linda com qualquer um desses 2 vestidos ou qualquer outro. Perfeita resposta, né? Parabéns para mim. Legal. No outro dia, fui para dar aula. Aí eu abri um determinado de um site para mostrar uma coisinha para os alunos durante a aula. E adivinha o que estava aparecendo na lateral do site? A oferta do vestido. E esse maldito desse vestido me seguiu durante muitos dias. Durante muitos dias ele foi ofertado em vários e vários e vários e vários e vários sites que eu entrava. Todo site onde tinha um Google AdSense lá, ele me ofertava essa porcaria desse vestido. Cara, não era nem para mim. Eu não ia nem comprar, ela estava só perguntando para ver se eu tinha gostado. Mas ele começou a sugerir. E isso daí é a grande mágica que acontece hoje. Outro caso muito legal. Estava eu na faculdade de engenharia lá de Guaratinguetá. O diretor me liga: Cristóvão, tô com um problema aqui, tem como você vir na minha sala? Eu falo: pode falar, pois não, de repente eu já ajudo. Não, vim aqui, é sério. Eu falei: eita bosta, deu ruim. Vou lá falar com o diretor. O diretor chamou a gente e falou: é sério, vem aqui. Tô ferrado, né? Eu vou levar chibatada. Foi o primeiro pensamento. Chego eu lá, aí ele fala para mim: cara, olha isso. Aí eu olhei o site, eu olhei, falei: tá, o que tem? Não, você não tá vendo? Eu falei assim: tá, o site carregou, tá tudo certo. Qual que é o problema? Você não tá vendo aqui na lateral? O seu voo parte em tantas horas. Aí eu virei assim: seu voo parte em tantas horas? Caraca, mano, que absurdo. Aí eu falei: você vai viajar? Aí eu falei: não, eu comprei uma passagem para minha filha, porque ela vai voltar, ela passou na faculdade XYZ e ela tá indo para lá. Então eu comprei a passagem para ela ir. Mas está aparecendo aqui o horário de embarque dela, rapaz. É difícil, né? Interessante. É legal, mas dá medo, né? Eu acho que assim, a gente tá sendo vigiado. E aí, quando você vê aquele videozinho lá da China, com aquelas milhares de câmeras monitorando as pessoas, aquilo de lá é real, a gente não precisa muito de câmera. Vou pegar um exemplo de filme que veio muito aí para a realidade,
Quem assistiu os filmes aí do Batman, lá, o Cavaleiro das Trevas, aonde ele monitora as conversas telefônicas, ele abre lá e monitora o áudio do celular, o celular começa a ouvir todo o ambiente e ele tenta identificar a voz, obtendo isso aí do bandido. Pro sonar, né? Um sonar, rapaz. É fabuloso. E aí fala assim, cara, dá para fazer. Se você tem dúvida que dá para fazer isso daí, tem alguns vídeos bem tranquilinhos, né? Bem legais. Eu recomendaria o canal do Alexandre Pato. Eu acho que é Alexandre Pato, é o Pato. Não sei se o primeiro nome é Gabriel Alexandre. Pato. É isso mesmo? É Gabriel Pato, eu acho. Gabriel Pato, né? Não é Alexandre, é Gabriel. Obrigado. O Gabriel Pato. Gabriel Pato. Cara, o Gabriel Pato, ele fez brincadeira lá, vou trollar minha namorada. E aí pegou e habilitou a câmera do computador dela, remotamente. Aí, quando você vê o seu coleguinha colocando lá o esparadrapo na câmera e ficando com medo da câmera ser, né, ligada, e quando ele liga, ele não liga o LED de indicação que a câmera tá ligada, você fala assim, nossa, o cara é paranoico. Não sei, cara. Pensa no Snowden e vai pensar se ele é paranoico ou não, né? Então tem muita coisa que pode acontecer e pode ser utilizado para o bem ou para o mal, né? Não é o mérito agora, mas eu estou falando das possibilidades. Você pode utilizar, então, por exemplo, o teu celular, quando você fala, ok, Google, você não abriu ele, não fez nada, não clicou num aplicativo, sabe? Você não fez nada. Mas como que ele percebeu que você estava falando com ele? Entendi. Como que você acha que o celular ouviu você chamando lá, falando ok Google? Ele ouviu falando, olha, falaram ok Google. Palavra-chave? Pode ser palavra-chave, mas ele tem que ouvir todo o tempo, né? Você percebe que ele tem que ficar ouvindo todo o tempo o que você está falando? Com certeza. Voa lá. Os benefícios são fabulosos. Assistente de voz ajuda muito, né? Mas você paga o preço por isso. Ô, senhor. Diga, Vitor. E às vezes ativa sozinho, né? Essa bosta. Foi o que eu falei lá do professor que eu tenho aula. Eu já descobri algumas palavras que ele fala que ativa o assistente dele. E fica toda a aula que eu tenho aula com ele sexta-feira de manhã, toda a aula, o mardito do assistente de voz começa a falar. Você quer procurar tal coisa? Toda vez, cara. É absurdo, assim, é absurdo, cara. Toda aula. E como ficam gravadas, eu ainda poderia mostrar para você. Olha, não tô zoando, ó, aula do dia tal, olha lá o assistente ele reclamando. A aula do dia tal, olha lá o assistente ele reclamando. Toda aula acontece. Toda aula, ou ele desliga o celular, ou ele pega o celular e leva para longe. Toda aula. Por quê? Porque o assistente acorda com ele, com algumas palavras que ele fala. Eu acho um barato isso daí. Eu acho um barato, cara. E não é assim, ele clicou para pesquisar. O bicho acordou. Foi lá. Mas para acordar, ele tem que estar ouvindo. E para estar ouvindo, ele tem que estar monitorando. É o nosso custo. E aí a gente fala de várias coisas dos custos que a gente tem. Obviamente, a gente entra em questões legais hoje em dia com a Lei Geral de Proteção dos Dados, a LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção dos Dados diz que você tem que ter direito a gerenciar os seus dados em todas as plataformas, e se você quiser limpar isso daí, você pode. Por exemplo, se você vai numa farmácia, eles te pedem o CPF para te dar o ticket de descontos. Você sabe que você não precisa dar o CPF, né? Você pode fazer uma compra no balcão, simplesmente indo lá e faz a compra e não emite essa porcaria desse ticket. Por que que eles emitem esse ticket daí? Lembra do cartãozinho Plus que você tem lá no supermercado?
Eu começo a identificar o perfil de compra na farmácia. E aí você acha que o perfil de compra na farmácia é para eles posicionarem melhor os remédios lá dentro? É para eles fazerem um controle de estoque mais efetivo? Não, cara. Quando faz uma venda, sai do estoque, chegou no estoque mínimo, dispara pedido automático. Muitas vezes é automatizado o processo. Então, por que que eles coletam essas informações? Bom, eu posso ver quantas pessoas estão usando remédios para determinada coisa e vender essa informação daí para o plano de saúde. Se a pessoa for do plano de saúde, o plano de saúde ele pode ser reajustado ou, né, controlado os índices de possibilidade aí para que a pessoa pague mais ou menos. Olha que coisa perigosa, né, cara? A gente ser medido por nossos dados. Já pensou você pagar mais caro num plano de saúde só porque descobriram que você tem uma doença que você nem descobriu que você tem ainda? E aí, na hora da contratação, você vai lá contratar o plano de saúde e aí sai caro pra caramba pra você e você não entende por que que pra você sai caro e pra outra pessoa da mesma idade, mesmo sexo, sei lá, teu primo que tem a mesma idade que você, sai mais barato. Isso cai perfeitamente no episódio de Black Mirror, né, senhor? Pô, Onde legal, outra série bacana, cara. É isso mesmo. tem um episódio que é isso. Então as pessoas elas são medidas por likes. Então se você vai na farmácia e o atendente faz, né, o trabalho dele, você dá uma nota para ele e ele te dá uma nota. E você só consegue comprar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, dependendo da sua pontuação. Então, por exemplo, se você quer comprar um carro, você só vai poder comprar, é tabelado. Então, se você tem, por exemplo, nota 3, você pode comprar um tipo de modelo de carro, e assim por diante. Entendeu? Cara, não sei o grau de aflição que isso dá em vocês. Mas eu sei que quanto mais conhecimento você tem sobre o assunto, menos você oferta seus dados para qualquer um. Então, por exemplo, eu conheço um professor da faculdade de engenharia, ele não passa o CPF dele em lugar nenhum. E aí a pessoa fala, não, mas o senhor vai ter um desconto. Aí ele fala assim, ele é bem, já é um senhor, né? Então dá para ver que ele tem o pavio muito curto. Como ele fala, ele não é neurastênico, deixam ele neurastênico, né? Ele fala assim, eu pedi desconto? Não, eu só quero comprar. Eu tô pechinchando com você? Não. Então me dá o remédio. Se você não me der o remédio, eu saio daqui e vou em outra farmácia. Simples desse jeito. Tenso, né? E aí tem vários, tem um documentário legal aí sobre, eu acho que é o Dilema das Redes. Acho que é isso, né? Isso O mesmo. Dilema das Redes. Cara, assistir o Dilema das Redes e não criar paranoia, você, parabéns, é uma pessoa de sangue frio que você desarma uma bomba sem saber qual fio puxar numa boa, tranquilão. Garanto pra você. Ô, senhor, mas pior que eu não ligo nada pra essas coisas. É o Vitor, viu? Eu sabia. É o Vitor, tinha que ser o Vitor. O Vitor, ele é o cara tranquilo que vai lá puxar o fiozinho da bomba e tá tudo certo se ela explodiu ou não. Né, tem que puxar, puxa o azul. Tá bom, azul. Dizer que É, senhor. eu não vou dizer que eu concordo 100%, mas eu acho que não adianta a gente ligar. Acho que não adianta muito. Eu acho que é meio é involuntário, né? Não tem Eu como. concordo, eu concordo. Mas a gente tem que poder limitar. Tem que se preocupar, é. A gente tem que se Não, preocupar. a gente tem que ter o direito de limitar. Por exemplo, por que que ligam para tua casa ofertando, sei lá, empréstimo para você? Você pediu um empréstimo em algum lugar? Você procurou por empréstimo? Você está dizendo que você está precisando de dinheiro? Não. Por que que estão ligando para tua casa? Bom, será que porque você mora com uma pessoa de uma determinada faixa etária
que é de tal sexo que eles imaginam que pode ser um potencial cliente. Interessante, né? Mas isso pode dar processo, né, senhor? Pode, Também. Mas você quantas você pessoas processou não quem? trabalham, né? Não. Mas, ô, senhor, teve um caso de uma mulher que ela tava grávida, só que ela não tinha contado pros pais dela. Só Na que aí ela verdade, ela não começou a sabia. pesquisar. Ela não sabia, né? Ela Não, começou ela a não sabia. pesquisar O sobre caso é, umas ela não coisas, sabia. anticoncepcional, não sei o quê. Chegou um cartão, né, na casa dela, e os pais dela souberam antes dela. Cara, teve um quadro que passou no Fantástico, que eles armaram uma tenda no centro da cidade. Não foi o Fantástico, obviamente, que foi um experimento feito fora do país. Eles armaram uma tenda na cidade. E aí colocaram uns carabão para pesquisar sobre a vida das Foi no pessoas. Brasil, sim, senhor. Foi no Brasil? Achei Foi. que tinha sido E na Inglaterra, era cara. muito bom. Foi fabuloso o experimento. Aí a pessoa chega assim, ô fulano de tal, ô, desculpe incomodar, você não gostaria, é de graça vir aqui para conversar, nós temos um vidente, blá, blá, blá. Só que enquanto isso, a pessoa te faz algumas perguntas. E você, é esquema mágica, né? Obtém algumas informações. Enquanto ela vai obtendo informações, as pessoas estão pesquisando o teu perfil na internet. E aí pesquisou lá o teu perfil na internet, fica o cara, o mago, né, que prediz, prevê as coisas, começa a falar assim, ah, você tem um cachorro, né, e eu acho que... Aí vê lá que o cachorro morreu. Não, você não tem mais, né, mas você teve um cachorro, não foi? Você teve um cachorro que você gostava muito. Por quê? Porque a pessoa postou uma foto do cachorro, depois postou lá na frente que o cachorro dela morreu e que ela ficou muito triste. Escreveu textão, né? Falando, eu perdi meu cachorro, que blá, 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 blá. Não tô tirando o mérito do luto, não, pelo amor de Deus, viu? Eu tô tirando o mérito de você deixar a tua vida tão pública. Sir, na série The Mentalist, tem uma cena que aparece uma. Como é que é o nome disso aí mesmo? As pessoas que ouvem Vidente. as coisas. É, uma vidente. Pessoas que Que ouvem são aí o esquizofrênicos. Patrick Jane fala que ela deve ter alguma câmera ou um espelho aqui, que ela tá pesquisando sua rede social. Tal. Eu lembro desse episódio. Eu adoro Mentalista, muito bom. Mas é fabuloso. Cara, é isso. A gente publica muito das nossas informações. E aí, quando a gente pensa, né? Isso aqui eu falo antes de 2017, beleza? Porque depois de 2017, todo mundo tinha certeza absoluta que a inteligência artificial estava em voga na vida e funcionando muito bem e estava ao nosso redor. Só que ela se tornou ubíqua, é o termo correto. Ela se tornou ubíqua. O que é ubíquo, né? Eu vou falar coisas que são ubíquas. Você chega na tua casa, você abre a torneira, tirando o povo de Aparecida, claro, né? Abre a torneira, sai água. Você pensa em abrir a torneira e não ter água? Você chega na tua casa, bate a mão no interruptor, a luz acende, você liga a TV. Você pensa em chegar na tua casa e não ter luz? Você percebe que a água ela faz falta para você quando você não tem ela. Mas enquanto ela está ali sendo entregue para você, você não percebe ela. Você não percebe a energia. Você não percebe hoje a internet. Hoje você não pensa ter uma vida sem internet. Mas você não presta atenção na internet. Você, na tua casa, na sua cabeça, hoje não é concebível você chegar e não ter internet, você não conectar na internet na sua casa. A inteligência artificial está nesse nível. Essa ubiquidade, né, de ser transparente aos nossos olhos, da gente não perceber mais a existência dela, mesmo ela estando ali. Ela está ubíqua.
Porque hoje quem tem um assistente desses pessoal, né? Sei lá, uma Alexa, alguma coisa, ou usa muito assistente do Google, cara, para ele é normal. Vive com aquilo dali já no seu dia a dia. Você não percebe quando você vai assistir uma série na Netflix, a recomendação. Quando vai ouvir uma música no Spotify, quando faz uma pesquisa no Google. Quando você utiliza o GPS para ir do ponto A ao ponto B, você não percebe que você tem inteligência artificial te monitorando todo o tempo. Quando você vai comprar um remédio, quando você faz qualquer coisa hoje na tua vida envolve algo do tipo, né? Você tem uma inteligência artificial que está direta ou indiretamente ligada ao que você está fazendo. Então, hoje, a inteligência artificial passou do mito de fracasso em questão de 4 anos, né, de 2017 para agora. Ela passou de pessoas que duvidavam dela para algo que passou a ser imperceptível na nossa vida, sendo que ela está ali atuando todo o tempo. Então, o primeiro caso falando que a inteligência artificial fracassou, não, ela não fracassou. Ela se tornou ubíqua, transparente. Você não vive sem. E é isso daí. Depois a gente continua falando um pouquinho mais. Mas eu espero ter despertado um pouco em vocês o pensamento crítico de analisar as coisas que estão ao redor. Então pensem em tudo que vocês estão vivendo, vivenciando, experimentando. Até o teu sistema operacional aí, seja Windows, Linux, Android, iOS, ele usa técnicas de inteligência artificial até para uma atualização, para exibição, para controle da luminosidade. Por que ele sabe que deve de escurecer a tela, ou ele te oferece para escurecer a tela? Quais atualizações são importantes para você nesse momento? Como que ele classifica como importante, não importante? Será que eu recomendar um determinado software para ele? Manja, você está envolto em sistemas de recomendação de coisas e você não percebe. E é isso que a gente tem vivenciado. E é isso que a gente vai continuar conversando na próxima aula. Tá bom? Crianças, aquele beijo no coração de vocês e até a próxima aula, né?